Já soltou, Jabzael? Vamos à leitura, irmãos, do capítulo 6 do livro de Hebreus. Nós vamos ler os versos 4 até o verso de número 6. Hebreus capítulo 6, a leitura do verso 4 ao verso de número 6. Diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Vamos orar. Deus bendito, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos segundo a Tua vontade, Senhor, e nosso objetivo aqui é buscar a Tua face, Senhor. Neste primeiro momento em especial, estamos aqui reunidos para aprender, Senhor, um pouco mais das Tuas verdades, ó Deus, que nos auxiliam no caminhar, Senhor, na vida cristã como um todo. Por isso, Senhor, nós precisamos, diante da nossa ignorância, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor faça com que as nossas mentes possam, ó Deus, de fato absorver as Tuas palavras, o Teu ensino, e que essas mesmas verdades, Senhor, compreendidas, frutifiquem para a glória do Teu santo nome, ó Deus. E nos ajude, Senhor, a nos manter firmes, nos ajude, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos, a não desviarmos, Senhor, os nossos pés, não cairmos, Senhor, nas ciladas do mundo, do nosso coração, do diabo, e nos firma, Senhor, sempre debaixo da Tua vontade, Senhor. Livra-nos, ó Deus, da perversidade, do erro e do pecado, e nos santifica para a glória do Teu santo nome. Amém. Já ouvimos, acredito que não só você, eu, todos nós, já ouvimos alguém dizer: fulano, né, ele está desviado. E a grande pergunta, irmãos, quando nós afirmamos tal coisa, é possível um cristão se desviar da fé? É possível que um cristão genuíno, ele se desvie da fé? A partir, irmãos, dessa pergunta, que acredito ser muito pertinente, hoje nós iniciaremos uma sequência de estudos que vão tratar sobre a peregrinação cristã e os perigos que nos acometem durante o processo de peregrinação. E quando se fala em peregrinos, em peregrinar, em especial quando nós falamos sobre os perigos que estão presentes nessa jornada como peregrinos, nós precisamos entender que as Escrituras elas têm muito a nos dizer sobre este assunto. Observem que o primeiro relato, quando nós começamos a investigar as Escrituras a partir desse tema, a partir das dificuldades, dos problemas, dos desvios que nos acometem e a apostasia que também acomete aqueles que por vezes estão no seio do povo de Deus, o primeiro relato que nós nos deparamos o Gênesis mostra um desvio e já uma apostasia no jardim do Éden. O texto sagrado ele mostra que Adão e Eva se desviaram de Deus, foram excomungados, isto é, eles foram expulsos do Éden, mas trazidos de volta à comunhão com o Senhor pela gloriosa promessa da graça em Cristo, conforme Gênesis 3,15. Embora, irmãos, mesmo agraciados,
As Escrituras nos mostram que o pecado, né, ele ainda era uma realidade e continuaria na vida da humanidade, na vida do casal, pelo resto dessa peregrinação. E desde a queda, e aqui nós precisamos atentar, desde a queda, toda a Bíblia lista preocupantes exemplos de desviados e apóstatas entre o povo de Deus. Em toda a Bíblia, listas preocupantes mostram exemplos de desviados e apóstatas entre o povo de Deus. Óbvio, irmãos, a Escritura vai mostrar uma questão do coração. Nós não podemos negar isso, e no momento oportuno vamos investigar essa questão. Agora, desviados e apóstatas se distinguem significativamente. O desviado, em algum sentido, irmãos, quando as Escrituras elas apresentam esse aspecto, em algum sentido, uma pessoa que é considerada desviada, afastada, em algum sentido ela banalizou deveres espirituais, desviou o seu coração de Deus. Isso difere um pouco daqueles que passam por períodos de frieza, de insensibilidade, de modo que às vezes tropeçam na prática da piedade. Então, não tem uma relação com esses momentos de esfriamento que todos passam, que todos enfrentam, momento em que a nossa espiritualidade ou a nossa vida é insensível. Não, a Escritura ela vai mostrar um aspecto muito maior naquele que é considerado como alguém que se desviou de Deus. Na verdade, o desvio, ele é visto e ele é apontado nas Escrituras como um cristão que é gradualmente afastado de um andar próximo com Deus, é visto perdendo continuamente a percepção das coisas divinas, tornando-se apegado ao mundo. Suas ocupações só refletem as ocupações mundanas, a guarda do coração é negligenciada, os deveres devocionais são omitidos ou feitos de forma superficial, o zelo pela santidade é apagado e, por fim, o pecado que antes era rejeitado, o pecado que antes era combatido, agora ele passa a ser tolerado, ele passa a ser defendido. Então veja que se distingue de um esfriamento, de um momento de insensibilidade, mas o desviado, ele é visto, alguém que se desvia de Deus, é alguém que é visto como progressivamente, continuamente entrando em declínio espiritual. E aí o Mark Jones, ele explica o seguinte: um verdadeiro cristão, ele pode se desviar, porém um santo que recebeu o dom divino da fé não pode, em última análise, apostatar da fé. Ou seja, as Escrituras, elas mostram, irmãos, que o desvio, ainda que aconteça um desvio, um declínio espiritual, essas pessoas não abandonam a fé definitivamente. Essas pessoas não abandonam a fé definitivamente. Já o apóstata definitivamente abandona a graça salvadora. O apóstata, ele é visto nas Escrituras como alguém que nunca se arrepende. Então essa é uma característica comum de alguém que está na apostasia. Ele nunca se arrepende, ele nunca se volta para o Senhor. Ele até experimenta realidades espirituais, mas ele é visto como alguém que nunca foi enxertado na oliveira.
ele é visto como alguém que nunca foi cristão, ele é visto como alguém que nunca apresentou características de um eleito. Então, o que é que as Escrituras fazem? Se um se afasta gradativamente, mas não definitivamente, enquanto o outro cai definitivamente, essa é uma distinção significativa, um não continuará, permanecerá nesse caminho, mas voltará, enquanto o outro progredirá até o fim. A pergunta que devemos fazer é: qual a relação que a Escritura faz com o desvio e apostasia? Qual a relação que a Escritura faz com o desvio e a apostasia? E é impressionante, irmãos, nós analisarmos que a relação é uma relação total entre o desvio e a apostasia. Por quê? Porque a apostasia, o abandono definitivo, ele se inicia com o desvio. Tudo começa com desvios. E quanto tempo, meus irmãos, uma análise, né? Todos nós passamos, ninguém está isento disso, todos nós passamos por momentos de frieza, de insensibilidade. O que nós devemos perguntar é: quanto tempo isso dura? Quanto tempo esses momentos duram na nossa vida? Horas? Dias? Difícil determinar o período, né? Difícil. Vai de cada contexto, cada situação, enfim, é muito difícil. O que nós devemos pensar, irmãos, é quando essas horas, esses dias se transformam em semanas, em meses, em anos, então significa que nós precisamos ficar alertas, que já deve chamar a nossa atenção. Por quê? Quando nós fazemos, dentro dessa perspectiva de desvios e afastamento e apostasia, as Escrituras têm muito a nos ensinar a respeito disso. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, por exemplo, o desvio e a apostasia ocorriam com frequência no Antigo Testamento. E vai ser comum, nessa nova série, a gente explorar alguns textos e fazer uma análise de alguns textos. Por exemplo, se você abrir rapidamente em Deuteronômio capítulo 13, verso de número 13, observe o que diz a palavra do Senhor a respeito dentro desse tema. Deuteronômio capítulo 13, verso de número 13. Veja que, leamos a partir do verso 12, que diz: se alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses que vocês não conheceram. Observem que Moisés chama a atenção para aqueles que são chamados de homens malignos, e eles assim são chamados porque uma das propostas, ou a proposta desses homens, é que se deixe o povo de Deus para servir a outros deuses. Então, é uma orientação, né, para que se abandone, se deixe, se afaste do povo de Deus para servir outros deuses. Esses homens que não só orientam, mas que deixaram o povo de Deus, eles são chamados de homens malignos. Se você avançar um pouco, na época de Jeremias, Judá foi visto como o povo que abandonou o Senhor. O povo que abandonou o Senhor. E em lugar disso, Judá vai confiar ou fazer alianças com pagãos, como o Egito e a Assíria, por exemplo,
cujos deuses não podiam protegê-los. Então, se você vê isso, você pode observar isso em Jeremias, capítulo de número 1, Jeremias 1, verso de número 15 e o verso de número 16. Veja o que diz: pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de todas as maldades ou toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Posteriormente, Jeremias declara, veja o que ele diz no verso de número 19 do capítulo 2. No verso 19 do capítulo 2: a sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades, a palavra aqui ela pode ser traduzida, né, por e a sua apostasia o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mal e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então note que o que é denominado apostasia aqui, né, que a nossa tradução traduz como infidelidades, né, anteriormente é visto como um afastamento, é visto como um desvio, é visto como uma postura de abandono. Então, no capítulo 8, o mesmo livro de Jeremias, veja o que diz o profeta no verso número 5, capítulo 8, verso número 5. Porque então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia, persiste no engano e não quer voltar. Então, se você observou bem, notou bem, ambos aqui falam, né, ambos os textos falam de um afastamento do Senhor, um abandono à fidelidade da aliança e uma relação íntima, desvio e apostasia como conceitos ligados. E é isso que nós não podemos perder de vista: desvio e apostasia como conceitos ligados. Da mesma forma que Deus diz que o povo se desviou, diz nesse mesmo contexto que o povo apostatou, fazendo essa relação de desvio e apostasia. Quando vamos para o Novo Testamento, temos muitos exemplos do Velho Testamento, mas quando nós progredimos e chegamos no Novo Testamento, a realidade da apostasia, do retrocesso, do desvio, ou até mesmo do afastamento espiritual, ele continua. Se você pensar, alguns livros, eles foram escritos para alertar os cristãos sobre o perigo de que eles se afastem da fé e sobre a necessidade que eles têm de permanecerem fiéis a Cristo, sendo Cristo a única esperança de salvação. Então, esse tema não só permeia o Antigo Testamento, mas ele permeia o Novo também. E chama a atenção este fato: livros escritos com esse objetivo, alertar os cristãos para que eles não se desviem da fé. Por exemplo, o livro de Hebreus. Se você analisar, irmãos, lembrem-se, o argumento do autor é um argumento para mostrar que aqueles eventos, narrativas, tipos do Antigo Testamento tiveram seu devido cumprimento em Cristo e que
voltar para aqueles rudimentos é regredir. Por isso que toda a argumentação do autor aos Hebreus é mostrar que em Cristo todos aqueles princípios antigos, eles tiveram o seu cumprimento e que o povo não precisa voltar para os rudimentos do judaísmo. Então, essa carta tem como foco central, certo? Essa carta tem como foco central alertar o cristão com relação ao abandono. Então, volte novamente ao texto de Hebreus que nós lemos. Percebam isso com mais calma, a partir do verso 4, veja: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Se você andar um pouco no capítulo 10, verso 25 e 29, você vai ver novamente o autor chamando a atenção dos seus leitores para esse aspecto de abandono, de dureza de coração. Veja a partir do verso de número 25, veja o que diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja o verso 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daqueles que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, só nesses versículos nós observamos a preocupação do leitor com relação, ou do autor, com relação à perseverança dos cristãos agora, ou daqueles que foram convertidos ao cristianismo, para que eles continuem perseverando na fé. E se nós fizermos um balanço geral, uma análise de todo o livro, nós veremos que ele vai usar exemplos do Antigo Testamento. Por exemplo, ele chega a usar o Salmo 95, advertindo os crentes que vivem agora na nova aliança. Se você chegar em casa, você pode ler todo o capítulo 3, todo o capítulo 4, que você vai ver a preocupação para que todos os seus leitores levem a sério o que ele diz no verso número 12. Veja aí rapidinho o capítulo 3, verso de número 12. Veja que ele diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. E se você andar, você vai ver no verso 13 ao 15, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi
na rebelião. Então, o autor aos Hebreus tem uma preocupação em alertar os crentes com relação ao desvio, com relação à apostasia, com relação à dureza do coração. Há uma preocupação do autor em alertar os crentes a respeito disso. Só o autor aos Hebreus? Não. Se você for para Apocalipse, por exemplo, vá comigo para o capítulo número 2, você vai ver que o Senhor ele vai confrontar as igrejas e ele vai adverti-las seriamente a respeito do que ele tem visto e do que ele tem denunciado. Veja que no capítulo 2, no verso número 5, na igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: lembre-se, pois, de onde você caiu. Veja, lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte. Veja, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aos laodicenses, em seu retrocesso espiritual, eles são advertidos de que seu orgulho e convivência podem levar ao juízo e à apostasia, e Jesus vai e declara, veja no capítulo 3, verso número 15 a 17, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, o que o Senhor está nos mostrando, irmãos, nessas cartas, e aqui essas duas que nós analisamos, veja que a realidade dos problemas que ele tem colocado aqui, do afastamento, do declínio espiritual, nestes casos aqui, por exemplo, não é uma coisa que envolve só um indivíduo, pode afetar a igreja como um todo. Então, as palavras do Senhor estão denunciando não um pecado de um indivíduo aqui, mas estão mostrando que esse é um problema generalizado. A igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia estão apresentando problemas generalizados. É algo que o Senhor chama a atenção em todo o corpo. Então, notem que um ponto importante, congregações inteiras podem entrar em declínio, podem se desviar e podem de fato retroceder espiritualmente. Jesus também vai falar, por exemplo, e aí você não precisa abrir, depois você pode fazer uma análise depois com mais calma. Você conhece muito bem a parábola do semeador. E Jesus ele vai descrever ali vários tipos de pessoas. E há certo tipo de ouvinte que ele chama daquele que é semeado em solo rochoso, no capítulo 13, verso número 20, que ele ouve a palavra, o Senhor diz que ele vai ouvir a palavra e ouve a palavra com alegria, Mas Jesus vai dizer que essa pessoa ela não tem raiz em si mesma, ela tem pouca duração, e aí então vai chegar a angústia, vai chegar a perseguição por causa da palavra, e aí ele logo vai e se escandaliza, ele vai abandonar essa palavra. Jesus quer mostrar nessa parábola que essa é uma atitude de apostasia, é uma atitude de abandono da fé. Então notem, irmãos, poucos exemplos, entre tantos, para nos mostrar que se as Escrituras elas mostram, querem tratar sobre este assunto, denunciam, significa dizer, irmãos, que este é um assunto muito sério e automaticamente deve levar a olharmos com seriedade, porque a perspectiva, quando nós falamos aqui sobre piedade, sobre preguiça, lembremos bem, a perspectiva bíblica é que a vida cristã ela é sempre progressiva,
ela nunca é vista como aquele que regride, mas é sempre uma vida que se está progredindo diante do Senhor. E não é visto nas Escrituras o retrocesso espiritual como algo positivo. E qual é o problema, irmãos? É que a Escritura quer nos mostrar que o desvio não tratado, ele leva à apostasia. O desvio não tratado, ele leva à apostasia. Então, esses alertas, irmãos, eles são colocados nas Escrituras para mostrar todo declínio espiritual, ele tem um endereço certo se não tratado: o abandono da fé. Todo declínio espiritual, toda negligência com as coisas espirituais, todo o progresso com relação às coisas eternas, no sentido de que nos afastamos delas, todo esse processo, se não interrompido, ele vai levar a um destino, à apostasia. Por isso que há nas Escrituras advertências sobre isso, para que não nos afastemos, para que não negligenciemos as devidas atividades espirituais. Podemos citar ainda, irmãos, Paulo, em sua carta aos Coríntios, né? Ele lembra aos seus leitores de alguns santos do Antigo Testamento. Vocês devem lembrar bem, fizemos essa exposição recentemente, e nós vimos como Paulo ele chega a argumentar que Deus não se agradou e julgou todos eles. Abra comigo nesse finalzinho, 1 Coríntios capítulo de número 10, você vai ver que Paulo, né, reserva um momento de sua escrita para alertar a igreja de Corinto a respeito disso. Veja no verso número 6: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja, devemos evitar o que Paulo está dizendo, as diversas tentações que nos levam a nos afastar do Senhor, né? E aqui nesse caso cair no caminho da idolatria. E esses atos de infidelidade cometidos, irmãos, por aqueles que se diziam povo de Deus, eles servem de instrução. Veja o verso 11, né? Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, ou para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, veja a argumentação de Paulo, né, que esses exemplos servem de instrução, né, para nós, com o objetivo de quê? Nos livrar da autoconfiança. Veja o verso número 12: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, são pequenos exemplos, irmãos, tanto do Antigo Testamento, são muitos, na verdade, os exemplos, mas nós citamos aqui alguns poucos exemplos, em que as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, seja por meio dos profetas, seja por meio dos apóstolos, seja por meio de Cristo, está advertindo enfaticamente e usando o próprio povo de Deus em momentos históricos sobre desviar-se, afastar-se, apostatar da fé. Então, notem uma preocupação bíblica sobre isso. Por que então? Porque nós devemos
a partir disso, pensar. Precisamos, a partir desses exemplos, né, mostrar ou pensar na necessidade que temos de sermos diligentes com relação às nossas vidas espirituais. Nós devemos receber esses alertas, entendendo a importância deles para a gente permanecer preservando os nossos corações nessa jornada. Por quê? Porque a relação do desvio com a apostasia é uma relação direta. Se o desvio não for contido, ele se transforma num abandono definitivo. E é isso que o Senhor vem alertar o seu povo através desses exemplos que as Escrituras nos mostram. Então, nesse primeiro momento, irmãos, nossa pretensão é justamente chamar a atenção sobre isso, que a Escritura ela tem advertências sérias a respeito do desvio, a respeito da apostasia, que todo declínio espiritual ele leva a um destino, ele leva a um abandono, ele leva a uma rejeição, e que por isso as Escrituras estão sempre a nos orientar a respeito de nos mantermos firmes nessa jornada, cuidando da nossa vida, cuidando do nosso coração. O que é que nós vamos fazer nas próximas terças? Nós vamos justamente mostrar algumas coisas que nos acometem, que nesse processo de peregrinação, algumas coisas elas surgem de forma tentadora para nos desviar, e aí nós temos que ter a firmeza no Senhor, estarmos firmes no Senhor para lidarmos com esses inimigos que vêm objetivando nos afastar do Senhor. Então, nesse primeiro momento, nós, diante do que falamos, podemos extrair, desta breve análise que nós fizemos aqui da palavra do Senhor, algumas aplicações. Então, diante da seriedade do assunto, veja que Deus, nos exemplos que nós mostramos aqui, adverte seu povo a respeito de afastamento, e o objetivo dele é para que retornem a Ele por meio da fé e do arrependimento. Então, o Senhor vai, adverte, chama ao arrependimento, para que aqueles que se afastaram dele voltem, para que aqueles que se afastaram dele procurem-o novamente em arrependimento. Por isso, irmãos, nós devemos entender que existe um dever pastoral, para com aqueles que se tornam mornos. Há um dever do ministro do Evangelho, da liderança da igreja, para com aqueles que estão, em algum sentido, estão se mostrando desviados, ou se desviando, ou se afastando dos deveres espirituais. Entendam que Cristo, ele faz, ou ele adverte as igrejas com seriedade, e em seguida ele faz ofertas de misericórdia e graça. Então, existe, se há uma tratativa, se há uma preocupação, dever para com aqueles que estão negligenciando os deveres espirituais, é porque de fato nós temos biblicamente também uma resposta graciosa para aqueles que se arrependem. Então, se um médico ele diz a um paciente enfermo que está tudo bem com ele, quando não está, o que é que nós faríamos? Nós acusaríamos o médico de negligência. Então, uma das coisas que o ministério da palavra faz é alertar aqueles que estão
trilhando caminhos difíceis e se afastando do Deus vivo. E não é típico, irmãos, pelo que a Escritura diz, a pessoa ter medo de confrontar aqueles que estão se afastando do Senhor. Mark Jones chega a dizer que é possível até que o pastor que tem medo de confrontar aqueles que estão se desviando, talvez é porque até ele já esteja desviados. Mas notem a importância disso, a importância de alertar a igreja com relação aos caminhos que ela tem tomado, tanto individualmente como corporativamente. Ao mesmo instante, é obrigação também oferecer, se nós automaticamente confrontamos, nós também temos a oportunidade, a partir do Evangelho, pelo confronto com a verdade, oferecer também uma possibilidade de retorno, que encontramos consolo no Senhor quando nos arrependemos. Então, nós não devemos hesitar, em virtude daquilo que acabamos de falar, que é preciso tratar aqueles que estão se afastando das coisas, dos seus deveres espirituais. Então, é próprio no reino de Deus, no ministério da palavra, na condução da igreja, alertar a igreja sobre os desvios e os perigos destes desvios. Em segundo lugar, meus irmãos, uma pergunta, ou algumas perguntas precisam ser feitas diante, do que acabamos de ouvir, da seriedade, da forma como o assunto é tratado, de uma forma tão enfática em muitos livros, em muitas passagens, em muitos alertas, em muitas advertências. Uma pergunta óbvia é: como vai nossa vida espiritual? Como nós estamos vivendo nossa vida espiritualmente? Então, isso é muito importante, porque pode indicar ou alguém que já está se afastando, alguém que já está progressivamente abandonando o Senhor, ou alguém que está iniciando um processo de afastamento, Então, nós devemos pensar sobre isso e refletir sobre essa questão. Estamos negligenciando os meios de graça? Nós vamos ver, irmãos, que, lembrem-se, não se esqueçam, existem meios estabelecidos pelo Senhor para nos fazer progredir. O Senhor nos salva com sua graça, com o seu poder, o Senhor nos santifica, o Senhor imputa a sua justiça. Mas nós não devemos esquecer de uma coisa, que a santidade, ela é progressiva, conforme a palavra de Deus mostra. Ela é um milagre da imputação, a santidade de Cristo, mas ela também é um exercício diário que vai progredindo. Então, se ela é um exercício diário, existem meios estabelecidos pelo Senhor para que ela frutifique. Existem meios estabelecidos pelo Senhor para que ela se firme, para que ela evolua. E esses meios a gente chama de meios de graça. E nós podemos resumir aqui: oração, pregação da palavra, certo? O culto público, o dia do Senhor, são meios ordinários nesse processo. Então, eles vêm como sementes plantadas nesse solo para que o fruto de santificação seja mais grandioso e saudável. Se nós abrirmos mão desses meios, nós entramos em declínio. E a pergunta que nós fazemos é: nós estamos negligenciando esses meios? Como nós estamos tratando o culto, como nós estamos tratando a pregação da palavra,
como nós estamos tratando da oração, não se enganem, assim como eu não posso me enganar. Se negligenciamos essas coisas, nós entramos em declínio, e o final será a apostasia, no final será o abandono definitivo. Pode conversar com qualquer um que se afastou da igreja. Se ele for sincero, pode ter certeza, tudo começou quando ele negligenciou os seus deveres espirituais. Pode conversar com eles que você vai ouvir isso deles, se eles forem sinceros. Tudo começou quando eles abandonaram os deveres espirituais. Por isso, irmãos, lembram, faltar o culto não é simplesmente faltar o culto. Faltar o dia do Senhor não é simplesmente faltar o dia do Senhor. Ali, o dia do Senhor é simplesmente uma denúncia que tem uma alma ali em declínio, que tem uma alma ali se afastando do Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, o afastamento para longe do Senhor é um tema predominante na Escritura, né? Então, nós podemos distinguir entre um afastamento permanente, né, que é a apostasia, que é aquele indivíduo que não retorna mais, que permanecerá em seu estado, e as Escrituras mostram um afastamento temporário, é um tipo de desvio momentâneo. Então, como a gente sabe que alguém está se desviando ou apostatando, né? É difícil dizer, biblicamente falando, porque tudo começa com afastamento. Então, não temos como identificar por algumas ações que não, ali está uma apóstata, né? Ali está caminhando na apostasia. É difícil em muitos momentos a gente identificar, né? O que as Escrituras mostram é que a diferença se dará no final, que aquele que não apostatou definitivamente, ele vai voltar em algum momento, ele vai se erguer novamente. A graça do Senhor haverá de restaurá-lo. O puritano John Owen, ele chega a comentar o seguinte: pode-se afirmar como regra que aquele que está espiritualmente consciente da gravidade do seu retrocesso espiritual se encontra, sem dúvida, em condições de se recuperar. E alguns podem estar nesse estado sem ainda terem consciência disso, contanto que sejam capazes de adquiri-la por meio de convicções. Ninguém está além da esperança de salvação enquanto houver possibilidade de arrependimento. E a possibilidade de arrependimento só se extingue quando a pessoa se torna completamente endurecida contra as convicções do Evangelho, né? Então, o que vai determinar, irmãos, o que vai definitivamente mostrar se aquele era alguém que simplesmente se afastou do Senhor, um apóstata, vai ser o final de todas as coisas. A grande questão é, vamos esperar o final para saber se nós somos um apóstatas ou estamos nos desviando. Por isso que as Escrituras dizem que nós devemos tomar cuidado com relação a essas advertências. E lembrando sempre, irmãos, que há esperança para aqueles que se afastaram, há esperança para aqueles que se desviaram, há esperança para aqueles que estão fracos, há esperança para aqueles que estão insensíveis, há esperança para aqueles que estão frios, porque lembre-se do que nós estamos falando em Jonas: sempre que o Senhor nos adverte, toda advertência tem um tom gracioso, tem um tom de restauração, de esperança. Sempre que Ele nos adverte, Ele está nos mostrando que existe uma possibilidade de retorno, de restauração, de refrigério na alma. Então, nos próximos encontros, nós trataremos sobre alguns perigos, né, que nos acometem, e nós vamos analisar esses temas com maiores detalhes, tendo em vista que
nós não estaremos livres nesta jornada de perigos. São diários, constantes, e precisamos estar alertas quanto a isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e pedimos a Tua graça para nos orientar sempre, para andarmos nos Teus preceitos segundo a Tua vontade. E que o Senhor prevaleça, ó Deus, em nossos corações, não a nossa natureza, não a nossa pecaminosidade, e que o Senhor nos faça retornar, Senhor, se nos afastamos de Ti. Que o Senhor nos faça retornar, se temos Te abandonado, Senhor, e não percebemos. E firma os nossos passos para a Tua glória. Em nome de Cristo. Amém. Cantemos, irmãos.